Fala galera, estamos aqui para o nosso primeiro vídeo, para a nossa primeira aula de matemática básica, tá? Era um projeto antigo que eu queria colocar em prática e deixar todo ele disponibilizado no YouTube. Projeto de matemática básica para todo mundo que quer, todo mundo que está precisando estudar na escola, qualquer coisa. Cara, corre lá, YouTube, tu já tá aqui, né? Já tá assistindo. Enfim, projeto sim de matemática básica, essa é a aula 1, vamos começar por conjuntos, tá? Agora, se você, ai Pantera, eu já sei matemática básica, não preciso disso não. Então, olha só, desafio, tá? Eu e você, no tete a tete aqui, vai lá pro final do vídeo, tem duas questõezinhas lá especiais pra você. Tenta fazer, joga o gabarito aqui, pô, aqui nos comentários, tranquilo? E aí, vamos ver, se você acertar, show de bola, vida que segue, próximo vídeo e fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, se tu não resolver, se tu pipocar, aí tu volta e assiste a parada toda, curte, compartilha, dá uma moral, depois vai lá no Instagram também, dá uma moral. Pô, é isso, sem mais delongas. Agora vem a vinheta. Pô, eu tenho uma vinheta, pô. Eu tenho uma vinheta. Solta a vinheta, produção. Sempre quis falar isso, caraca. Eu achei que seria melhor. Né? Solta a vinheta. Vou criar um negócio. Solta a vinheta, produção. Não é igual o nós, né? Solta a vinheta. Solta a vinheta. Galera, olha só. O que é conjunto? Conjunto é definido por uma regra. Uma regra que vai limitar esse conjunto. Exemplo, o conjunto de todas as pessoas feias que você conhece. Entendeu? O conjunto de todas as pessoas bonitas que você conhece. Certamente eu estaria no meio, né? Isso vai limitar. Tem pessoas que estão dentro desse conjunto, tem pessoas que estão fora desse conjunto. Show? Agora, se liga. Quando eu crio um conjunto aqui, eu chamo de A. Normalmente a gente usa as letras maiúsculas para representar o conjunto, tá? Então, um conjunto Azão. Dentro desse conjunto, eu coloquei 3 letrinhas. Azinho, Bzinho, Czinho. Poderiam ser números, poderiam ser pessoas, poderiam ser vários elementos, tá? Cada um desses caras a gente chama de elemento, tá? Então, dentro de um conjunto a gente tem vários elementos. Tranquilo? Nesse meu conjunto aqui eu tenho Azinho, Bzinho, Czinho. Show? Repare que tem um Dzinho aqui, ó, fora desse conjunto. Tranquilo? Como que a gente representa isso? Olha só, Azinho pertence ao conjunto Azão. Bzinho pertence ao conjunto Azão. Czinho pertence ao conjunto Azão, tranquilo? Esse sinal é de pertence. Agora, se esse sinal aparecer riscado, isso daqui significa que não pertence. O D não está do lado de fora, então ó, D não pertence ao conjunto Azão. Tranquilo até aqui? Existem outras maneiras da gente representar um conjunto. Olha só, eu posso colocar assim, ó, Azão, que é o nome do meu conjunto, é igual a, entre chaves, que são esses sinaizinhos aqui, ó, Azinho, Bzinho, Czinho. Repare que todos os elementos do conjunto eu representei aqui, ó, entre chaves. Tranquilo? Ainda existe uma outra maneira da gente representar isso, que é a partir da regra que foi construída esse cara. Exemplo, olha aqui, ó. Azão é igual. Entre chaves eu vou colocar X e essa barrinha. O que significa isso? Ó, X pertence ao conjunto A desde que, tá? É uma condicional, desde que X respeite a propriedade que está aqui. Exemplo, nesse conjunto que eu criei, repare que é um conjunto que tem as 3 primeiras letras do nosso alfabeto. Tranquilo? Então, olha só. X pertence ao conjunto A desde que X seja uma das primeiras 3 letras do nosso alfabeto. Se X for A, ele pertence? Pertence à primeira letra. Se X for B, pertence à segunda. Se for C, também pertence. Agora, se for o D, ele pertence? Não pertence, porque ele é a 4ª letra do nosso alfabeto. Tranquilo? Ele está fora da regrinha que vai limitar esse conjunto. Tranquilo, gente? Agora, vamos para a classificação dos conjuntos. Olha só, classificação do conjunto é bem tranquilo. Um conjunto pode ser classificado como unitário. O que é um conjunto unitário? Como o nome já sugere, é aquele conjunto que tem apenas um elemento. Ou então, um conjunto pode ter nenhum elemento. Exatamente, um conjunto que não tem elementos. Exemplo, qual o conjunto das pessoas bilionárias da minha família? É um conjunto completamente vazio. Não tem, é um conjunto vazio. Tranquilo, gente? Então, é um conjunto
que não tem nenhum elemento nesse conjunto. Atenção à forma que a gente representa isso, tá? Ou você representa com um zerinho cortado, ou você representa, ó, abrindo e fechando chaves sem ninguém, sem nenhum elemento no meio. Tranquilo? Cuidado só para você não confundir e juntar os dois, tá? Colocar esse cara aqui entre chaves. Isso não pode acontecer. Não existe essa representação, tá? Não existe você colocar esse sinal dentro de chaves. Ou você coloca só esse sinal, ou você coloca só as chaves. Que, por sinal, isso aqui está caindo em desuso, tá? O que você vai ver com muito mais frequência é esse sinalzinho aqui. Show de bola? Seguindo, conjunto universo. O conjunto universo é para a gente representar o geral, tá? Exemplo, se eu estou analisando os alunos de uma escola. Quando eu falo do conjunto universo, eu estou representando todos os alunos daquela escola. Tranquilo? E, por fim, relação entre conjuntos. Como assim a relação entre conjuntos? Repare que eu coloquei aqui, ó, por fora do contém ou está contido, esse sinalzinho aqui, ó, em vermelho. Por quê? Eu faço assim. A está contido em B. Aqui embaixo significa que B contém A. Pô, Pantera, mas como que eu vou saber o contém está contido, o cara que está dentro, o cara que está fora? Aqui tá fácil. Tem a imagem. Olha só, se tem a imagem, a gente sabe que A está dentro de B. Então A está contido em B. Tranquilo? Agora, se tiver só isso aqui, como que eu sei o cara que está na parte de dentro do cara que está na parte de fora? Lá ele. Olha só, eu faço isso aqui, ó. Esse cara está na pontinha fechada. Então, ó, se o A está na pontinha fechada, ele está dentro. Então, A está dentro de B. A está contido em B. Aqui, ó, a mesma coisa. O A está na pontinha fechada. Então, A está dentro de B. A está contido em B. Tranquilinho? Pegou o bizu? O elemento pertence ao conjunto, mas um conjunto está contido em outro conjunto. Entre elemento e conjunto, a gente diz que pertence, o elemento pertence ao conjunto. Entre um conjunto e outro conjunto, é contém ou está contido. Cuidado para não misturar as duas coisas. Tranquilinho? Vamos para o próximo quadro. Então, galera, aqui está algumas propriedades da inclusão, tá? A gente chama de subconjunto quando a gente tem um conjunto dentro do outro. Tranquilo? Quando tem um conjunto que está contido em outro. Tranquilo? Olha só. Um conjunto vazio, ele é sempre um subconjunto de qualquer conjunto. Ou seja, ele sempre está contido em qualquer conjunto. Tranquilo? Se você pega um conjunto aleatório e você tem aqui 3 pontos, A, B e C, que representam esse conjunto, você consegue formar um outro conjunto aqui dentro, tá? Sem usar nenhum desses pontos. Ou seja, é um conjunto vazio? É. Está dentro do conjunto maior? Também. Então, é um subconjunto. Tranquilo? Então, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Ou está contido em qualquer conjunto. Tranquilo? Assim como o próprio conjunto está sempre contido nele mesmo. Você também consegue, ó, fazer um subconjunto aqui, ó, pegando todos os elementos dele. Tranquilo? Então, o próprio conjunto está sempre contido nele mesmo. Tranquilo? Agora isso aqui, ó. Se A está contido em B e B está contido em A, significa que A é igual a B. O que significa isso? Se eu tenho o conjunto A que está contido no conjunto B, certo? Significa que todos os elementos de A estão em B. Mas isso aqui também é verdade. O conjunto B também está contido em A. Ou seja, todos os elementos de B também estão dentro de A. Então significa que eles são iguais. É a única possibilidade para isso acontecer. Tranquilo? E por fim, olha só, se A está contido em B, se eu tenho um conjunto A dentro de um conjunto B, e B está dentro de um conjunto C, está contido em um conjunto C, significa que o A também está em C. Exemplo, eu estou na minha casa, a minha casa fica em Campo Grande, eu estou em Campo Grande. Tranquilo? É essa a ideia que tem aqui. Agora, conjunto das partes. Isso daqui é o seguinte. Conjunto das partes é o conjunto que você consegue formar usando como elemento todo subconjunto de um conjunto principal. Exemplo, se eu tenho 2 elementos de um conjunto, eu posso fazer um outro conjunto aqui usando só um, usando só o outro, usando os 2, ou então não usando ninguém. Então eu tenho 4 subconjuntos possíveis para isso aqui. Tranquilo? Isso é o conjunto das partes. Conjunto das partes é o conjunto formado por todos esses conjuntos aqui. Tranquilo? Então, como é a definição do conjunto das partes? Ó, o conjunto das partes a gente representa dessa maneira, P de A, tá? E repara, ó, X sempre que X estiver contido em A.
Repara, se X está contido, X é um conjunto e não um elemento. Tranquilo? Lembra disso. Então é um conjunto que está dentro do conjunto A. Show? Aqui, essa formulazinha aqui é muito importante, galera, porque essa fórmula vai nos dar a quantidade de subconjuntos possíveis, tá? Então, ó, N é o número, tá, de elementos que tem nesse conjunto, que é um conjunto das partes, tá? Quantidade de elementos que tem no conjunto das partes é 2 elevado à quantidade de elementos que tem no conjunto principal, simplificando, tá? Se eu tenho um conjunto, igual eu tinha aqui, um conjunto com 2 elementos, quantos elementos tem o conjunto das partes? Você vai pegar o 2 e vai elevar a 2, porque o conjunto principal tinha 2 elementos. Se eu tiver um conjunto com 4 elementos, tá? Um conjunto com 4 elementos, quantos subconjuntos eu consigo formar aqui? 2 elevado a 4. É 2 elevado ao número de elementos dele. Tranquilo, galera? Isso aqui é o conjunto das partes. Atenção que isso cai bastante, tá? Seguindo, olha só. União. União é quando a gente junta todos os elementos de um conjunto com todos os elementos de outro conjunto, tá? Atenção que existe essa regrinha aqui, tá? Que é pra gente saber a quantidade de elementos que tem na união. Olha só, na união a gente sempre pega a quantidade de um conjunto mais a quantidade do outro conjunto. Só que a gente precisa subtrair quem? Esse meiozinho aqui, ó, a interseção, é o cara que aparece nos dois. Por quê? Se eu pego todos os elementos de A, eu contei com isso aqui. Se eu pego todos os elementos de B, eu conto com esse cara de novo. Então eu conto com ele 2 vezes. Por isso a gente precisa retirar uma das vezes. Tranquilo? Então, ó, todo mundo de A mais todo mundo de B menos quem aparece em A e B. Show? Seguindo. Interseção. Interseção é que aparece nos dois ao mesmo tempo. Está tanto dentro de A quanto dentro de B. Diferença. Diferença, ó, todo mundo que está dentro de A, mas não está dentro de B. Todo mundo está dentro de A, mas não está dentro de B, tá? Ou, em outras palavras, quem está somente em A. Tranquilo? Vamos mudar o quadro para a gente finalizar. Então, galera, a última partezinha, o último detalhezinho que faltava para a gente. Olha só, complementar. O que é o conjunto complementar? Conjunto complementar é o seguinte: quando eu tenho um conjunto contido no outro, né, um conjunto dentro do outro, repara que o complementar dele é exatamente isso aqui, ó, é o que falta para o geral, tá? Então, se eu tenho um conjunto A e eu tiro o conjunto B, né, eu digo que o complementar de B é isso aqui, ó, é o que falta para completar o A, tá? Então, a representação é essa daqui. Cuidado, que pode aparecer essa sim, ou pode aparecer simplesmente B com um tracinho em cima. Tranquilo, galera? Vamos fazer uma questãozinha aqui, só pra gente ver se realmente pegou a ideia. Lembrando, se você acompanhou o vídeo até aqui, trava agora, tenta fazer a questão e depois solta para ver a resolução. Olha só a questãozinha de conjuntos, hein? Dados A e B, conjuntos tais que número, isso aqui é o número de elementos de A, é 4, número de elementos de B, 5, número de elemento da interseção entre A e B é 3. Determine o número de subconjuntos de A união B. Primeiro, a gente tem que descobrir quantos elementos tem aqui na união, tá? A gente pode fazer isso de diversas formas, vou resolver de 2 formas, tá? Primeiro, o método menos convencional, talvez você não tenha visto. Então, galera, existe essa formulazinha aqui que já entrega direto o que a gente quer, que é o número de elementos que tem na união entre A e B. E aqui é só substituir, né? Mas a gente também poderia fazer dessa maneira, pelo diagrama de Venn. Olha só, se eu tenho na interseção entre A e B 3 elementos, ó, a interseção é esse cara. Tenho 3 elementos aqui. Só que só no A eu tenho 4. Bom, 4 aqui, eu sempre vou subtrair a interseção. Eu tenho que ter 4 dentro do conjunto A. Só que eu já tenho 3 aqui. Então aqui só falta 1. Agora, eu tenho que ter 5 dentro do conjunto B. Só que eu já tenho 3 aqui. Então aqui eu tenho que ter 2. Como que você chega nesse número? Ele menos a interseção, né? 5 menos 3, 2. 4 menos 3, 1. Tranquilo? Ou seja, a união vai ter quantos elementos? Só somar todo mundo, né?
somando isso aqui, vai ser 6. Então, a união tem 6 elementos. Agora, não é isso que ele pede. Olha só, o número de subconjuntos de A união B. Número de subconjuntos de um conjunto que tem 6 elementos. Como que a gente faz isso? Isso aí é conjunto das partes, tá? O número de elementos do conjunto das partes, tá? Aqui é A união B. O número de elementos é sempre 2 elevado a quantos elementos ele tem. Ele tem 6 elementos? Então 2 elevado a 6. Isso aqui, direto, vai te entregar o número de subconjuntos dessa união. Ó, se nessa união eu tenho 6 elementos, tá? Então 2 elevado a 6 te entrega direto. 2 elevado a 6 dá quanto? 64. Pronto, morreu. 2 elevado a 6 é 64. Agora, pô, Pantera, se eu quisesse fazer pela fórmula, aí é muito simples, olha só. A partir da fórmula, o que você vai fazer? N, isso aqui você vai repetir, N de A união B, igual. Aqui, ó, você já tem esse cara, você já tem esse cara e você já tem esse cara. Então, você só substitui, olha só, N de A é 4. N de B é 5, mais 5, menos interseção, N da interseção é 3. Substitui e faz direto, isso aqui vai dar 6. E aí a mesma coisa, né? 2 elevado a 6 é igual a 64, direto o nosso gabarito. Então, galera, gostou do vídeo? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários para eu saber tudinho, tá? Agora, não se esqueça de deixar o like e seguir a página. Tranquilo? Agora, tem alguma sugestão pra gente? A gente aceita a sugestão, deixa aí nos comentários, tá? E não esqueça de ir lá no Instagram me seguir. Sou um cara maneiro. Valeu, beijão e até a próxima.